Amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo conforme Gálatas 1, versículos 3 ao 5. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, é o que nós queremos, nos livrar do presente século mau. Na minha Bíblia eu tenho a seguinte tradução: para nos desarraigar do presente século mau. A palavra desarraigar, ela tem um sentido bem forte, que é de livrar mesmo, descolar, desgrudar, sair das entranhas, porque nós estamos nesse mundo que é trevas e estamos desejosos, agora que nós sabemos que Cristo é a salvação e que temos nele a vida eterna e abundante, nós estamos desejosos desta vida, desta libertação. O título deste áudio é Quando Tudo Virar Luz. O versículo principal é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Amados, sintam essa mensagem. A capa do versículo eu montei ali uma candeia embaixo num ambiente escuro, uma pessoa segurando a candeia num ambiente escuro, representando uma pessoa que tem o Espírito Santo. Nós somos assim, nós estamos em trevas, estamos nesse mundo ainda, mas nós temos dentro de nós a candeia do Espírito Santo. E em cima uma imagem bonita, uma paisagem com pássaros, representando o que nós queremos, a luz, a salvação, a liberdade em Cristo, que é habitar na glória. Nós não sabemos como é a glória, mas temos alguma noção de que é infinitamente melhor do que aqui. Então nós estamos em trevas. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está salvo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem desde já o Espírito Santo habitando dentro de si. Por isso, ele passa a perceber que está no mundo de trevas. Por isso, ele agora busca a luz, que é Cristo, e para tanto, ele faz o quê? Ele mantém dentro de si o Espírito Santo. Como manter o Espírito Santo dentro de si? Cumprindo a vontade do Senhor Deus, porque é o Espírito Santo do Senhor Deus. E assim nós temos a imagem da candeia cheia de óleo, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que procura agradar o Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo, para que dentro dela habite o Espírito Santo e para que essa pessoa, nesse mundo de trevas, tenha uma luz, tenha a esperança verdadeira que é o Cristo Jesus, para que mesmo em trevas, e trevas são trevas, não importa o que digam sobre o mundo, não importa o quão colorido e bonito é o mundo, porque é bonito, é prazeroso. Mas se uma pessoa não pode viver, se ela sofre, se ela está com problemas, e assim estão todos, alguns apenas não querem admitir, e até milionários, chega o dia, chega a hora em que eles se veem em trevas. Então o melhor é ter o Espírito Santo dentro de si, ter, ainda que seja uma candeia, ainda que seja uma pequena chama, ter a luz que vem de cima e não toda essa luz que vem do mundo. Ter a luz verdadeira
que realmente dissipa as trevas. Então, aquele que está em trevas, nós todos que cremos no Cristo, e todos. Mas nós, com o Espírito Santo, nós percebemos essas trevas. Sofremos, temos a luz do Espírito Santo, mas sofremos. Mas justamente porque temos a luz do Espírito Santo, já não somos trevas, somos luzes. Por isso percebemos as trevas. Então, como aconteceu tudo isso? Onde estamos? Dá para culpar Adão e Eva? Não dá, não dá. Dá para brincar, né? Ah, se eles não tivessem comido aquele fruto. Mas tinha que ser assim. Nós agora despertamos para a verdade. Como fazemos para sair daqui? É bem simples. Nós que cremos no Senhor Jesus, sabemos que Ele é a porta de saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, para sair dessas trevas, basta se entregar para a luz, que é Cristo. Deixar que essa luz habite dentro de si, que é o Espírito Santo. O Senhor disse, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. O Espírito Santo é nosso Deus, é Cristo e é o Pai. Nós gostamos de imaginar anjos vindo e nos levando para a glória, é verdade. É tudo que nós queremos, não é mesmo? Mas eles já estão fazendo isso. Eles já estão trabalhando para o nosso Senhor e nosso Pai. E quem crê no Senhor Jesus já tem o Espírito Santo dentro de si, que é a luz do nosso Pai. Ele é o Pai das luzes. O Espírito Santo dentro de nós nos conecta diretamente com o Criador. Essas trevas, por pior que sejam, elas servem para nós nos desligarmos do mundo e nos conectarmos com o Criador. Aquele que acende essa candeia, aceita Cristo, a luz de Cristo acende dentro dele. A presença do Espírito Santo é como o azeite que dá energia para essa luz ir até onde tem que ir. Se muito ou se pouco, Cristo o sabe. Então, tendo aceito aquele que é a luz, aquele que é o Salvador, essa pessoa agora, ela passa a ser luz e passa a ser mais um filho de Deus, pois Deus se torna o Pai daqueles que são luz, o Pai das luzes. Simples assim. Pois é, mas nós estamos aqui sofrendo, então. Aí nós percebemos o quão importante é essa luz. Pode ser uma pequena chama. Cada um que crê no Senhor Jesus passa a ser uma pequena chama, uma candeia, alimentada pelo próprio Espírito Santo do Senhor Deus. O Senhor enviou o seu próprio Filho unigênito para nos salvar. Veio de cima, mergulhou nessas trevas para nos salvar, para nos tirar daqui. E a salvação não é por obras. Por que então nós corremos para Ele? Veio o Filho, o Verbo de toda a criação, Ele veio nos buscar. Por que então nós ainda temos que correr para Ele? Não seria ficar de braços cruzados? Não, porque o Senhor Deus é luz, é o Pai das luzes e Ele quer ver quem responde a essa luz. Quando um pai chega de viagem, tudo, uma criancinha pequena, não sabe do imenso viver, do imenso potencial, não sabe do que é, quem é o pai dela em sua totalidade, mas reconhece o seu pai. Mas reconhece. Assim nós não sabemos o potencial do nosso Deus, apenas sabemos que Ele é o absoluto. O que nos basta é que reconhecemos o nosso Pai. Pela eternidade de tão grande que Ele é, de tão maravilhoso, imenso, é o eterno. E uma criança também. Quando ela avista o papai na calçada, ela não mede. Ela simplesmente olha e reconhece, é o pai dela. Ela corre para o papai, de alegre que ela está. Ela recebe do papai toda aquela vida maravilhosa que ele deu para ela. E quando chega aquela luz que o papai, ela corre. É por isso que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar. É a luz que desceu. E agora aqueles que querem ser também filhos de Deus,
tem que ser como essa luz, tem que reconhecer o Pai e tem que buscar a face do Senhor, tem que correr para o Pai. Como aquela criancinha na calçada, ela jamais poderia alcançar o Pai. Jamais. Não sabe nem falar direito, nada. Ela avista o Pai, ela vai correndo, e às vezes até cai. Aí vai o papai lá correndo, levanta ela, abraça, brinca. A nossa fé é assim. Foi o Criador, nosso Pai. Ele que criou as almas, Ele fez em perfeição para que nós vivêssemos eternamente com Ele. Essa é a maravilha da nossa fé. É real, dá comprovação. Todo aquele que pediu, o Senhor Deus providencia sinais tão fortes e sobrenaturais que a pessoa diz: este é o Senhor. Eu recebi muitos a vida inteira. E até um anjo do Senhor, um anjo da parte do Senhor Jesus veio a mim. E eu sempre falo rapidamente nas minhas pregações, estou pegando esse hábito. É a fé em que o homem não está tentando nada, o homem não está buscando a luz. A luz veio para o homem. Cristo é a luz, Cristo é a salvação. Ele veio e nós só dissemos sim. Porque então tem que trabalhar na obra, tem que fazer, não tem que fazer nada, a gente faz porque deu para fazer. Nós somos a criancinha salva, correndo para o papai, é meu pai, é meu salvador. Um ladrão morreu na cruz, não conseguiu fazer nada, ele só olhou para o Cristo, tentou olhar, olhou com a alma dele e admitiu que ele é o Cristo, foi salvo. Então, irmãos, o Senhor sempre nos comunica uma mensagem de alento, de paz, uma mensagem que nos faça sentir essa esperança, que nos dê a energia na alma, não na carne. E na carne, repito, na carne será conforme o Senhor Deus predeterminou. Isso aí, alguns recebem poderes para perceber que no mundo espiritual está tudo determinado. O Verbo, olha que palavra forte, Jesus, o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é um com Deus, é Deus. O que Ele determinou acontece. O que acontece na carne, nós não precisamos temer, nem se alegrar, nem entristecer, tem que aceitar, tem que adorar o nosso Pai. Nós aceitamos aquele que é o verbo de toda a criação, está consumado. Nós entramos no plano do Senhor Deus e fomos aceitos, adotados como filhos. Nós somos filhos, mas nós estamos aqui nas trevas. Isso é terrível. E é importante que nós entendamos que nós estamos nas trevas. É importante que nós entendamos o quanto nós queremos sair daqui. Mas a solução não é na carne. A luta não é contra a carne, não é carnal, é espiritual. Qual é a nossa luta então? Nós falamos o quê? Sim, aceitamos a Cristo. Mas não pode ser da boca para fora. Tem que ser de todo entendimento. Tem que ser como aquela criancinha que olhou para o pai, sim, esse é meu pai, foi correndo para ele. Então agora com as tuas forças tu vai correndo para o Senhor Deus. Sempre lembrando a imagem do ladrão na cruz, não é por obras. O Senhor Deus, na sua presciência, preparou as obras para cada um. Olha o que Paulo fez lá atrás. E era assassino de cristão. O que cada um faz, mais ou menos, são bilhões e bilhões de pessoas que já morreram. E mais bilhões e bilhões que vão morrer. É uma colheita imensa. Somente o Senhor Deus sabe o que acontece. Ele é o princípio e o fim de tudo e de todos. Nele residem todas as coisas. Ele sustenta tudo e a todos segundo o seu propósito. Nós temos que adorá-lo lembrando dessas palavras, lembrando de quem é o nosso Pai. Aceitou a Cristo? Pronto, caminha com Cristo. E vai com Cristo até a glória, porque é Cristo que está te levando para a glória. Eu falo essas coisas com firmeza, com o mesmo sentimento que vocês. De vez em quando vem medo, de vez em quando vem isso, vem fraqueza, vem problema na carne, vem tudo.
Mas eu falo dando testemunho do que vi também a vida inteira. Um pouquinho em cada pregação. Se vocês acham que esse mundo é terrível, imagine o seguinte: muitos de nós vivemos sem olhar notícias, sem olhar os outros países. Então já existe uma diferença terrível entre a nossa vida carnal e a vida carnal de pessoas de outros países. Tem países em que as pessoas são escravas até hoje, mas nós somos escravos também. Só que nós não estamos percebendo isso ainda porque não meditamos na palavra como deveríamos, nem sempre. E se nós pedirmos ao Senhor Deus, conforme está em Jeremias 33:3, o Senhor Deus, ele mostra coisas grandes, muito grandes, que estão ocultas, guardadas, que não se percebem. Nós estamos em trevas. Quanto mais nós recebemos da luz de Cristo, mais nós percebemos: puxa, eu estava em trevas, eu não volto atrás, eu quero ir para a salvação, eu quero ir para a glória. Na realidade, nós já estamos salvos, selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós já estamos com a nossa via garantida para a glória. Agora é palavra de consolação. É palavra que o nosso Deus nos dá direto do Consolador. Alguns percebem a verdade um pouco mais, outros menos, do quão profundas são as trevas. Alguns ainda têm uma vida aparentemente normal, ainda têm dinheiro, ainda podem ir num restaurante, ter o seu final de semana, trabalhar, mas tudo isso aqui, comparado com a glória, são trevas. E os que estão sofrendo já, se pensam que isso aqui é um terror, não imaginam o que acontece no mundo espiritual. Conforme vos falei, Jeremias 33:3 diz que se nós pedirmos ao Senhor, Ele revela coisas grandes, muito grandes. O Senhor Deus tem me revelado algumas coisas no mundo espiritual ao longo dos anos, e eu digo para vocês, se isso aqui é horrível, a própria Bíblia diz o que tem no mundo espiritual. E é lá que é a nossa guerra, não é aqui não. Aqui piora por quê? Porque a gente está perdendo a guerra lá. A nossa guerra no mundo espiritual. Contra principados e potestades, para quem lê a palavra entende. A nossa guerra é na oração, é na leitura. Pode orar ajoelhado para o Senhor, pode orar em pensamento, orar falando. A nossa guerra é no mundo espiritual. Lá estão milhões de demônios. Os anjos do Senhor vêm batalhando para cumprir o que o Senhor determina. Eles não vêm de elevador. A Bíblia nos diz que eles vêm batalhando para nos ajudar. Então, é importante nós entendermos que se nós achamos que aqui está ruim, no mundo espiritual está pior, irmãos. Está uma batalha imensa para nos ajudar. Mas para nós merecermos isso, nós temos que fazer o que o Pai das Luzes, nosso Pai, nos diz para fazermos. E fazendo assim, nós passamos a ser também luzes. Nós temos que ter em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações. É uma busca de mente, de coração, de alma. É uma busca de entendimento, vocês já entenderam. De sentimento, vocês já sentiram o amor de Cristo. E de alma, essa é a parte que sempre falta para nós. Entrega, mergulhar nessa fé. E quanto mais se mergulha nessa fé, porque tem irmão que tanto escutou que eu preguei, eu sei disso, eu sei. Jeremias 33:3, tem irmão que não foi lá ainda. Tem irmão que foi lá e deu uma olhada e não fez ainda. Clamas a mim. Clamar ao Senhor para que Ele revele estas coisas grandes, tu não sabe o que é. Senhor, me mostra o que é que tu tens guardado para mim. E o Senhor Deus, Ele mostra. A mim o Senhor Deus tem mostrado muitas coisas no mundo espiritual que eu não lhes digo como é, porque não é para dizer. E também porque eu confesso a vocês,
Para mim não me foi dado a conhecer uma imagem perfeita dessas coisas horríveis que acontecem, mas eu nem quero ter uma imagem perfeita disso. Creio eu, o Senhor me protegeu, mas eu vi muitas coisas horríveis, irmãos. Se aqui já é um terror, não dá para vocês imaginar, a menos que recebam revelação do que acontece no mundo espiritual. O pouco que eu recebi, para mim, já foi muita coisa. E eu posso testemunhar para vocês, esse mundo espiritual é como a Bíblia Sagrada diz. Não tiro, nem coloco nada. Lá estão os demônios, lá estão os anjos. E se algo eu percebi, e se não é como eu percebi, por isso mesmo eu não falo, não começo a dizer que foi assim, foi desse jeito, do outro jeito. Mas eu lhes dou testemunho que por muitas vezes eu percebi a ação de demônios no mundo espiritual. É terrível. Então, amados irmãos, se é assim, se nós já estamos em trevas, e se depois dessa vida tem algo muito pior, nós temos que buscar aquele que é luz, que é o nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Nós temos que manter em nós o Espírito dele, que é o Espírito dele e do Pai, o Espírito Santo, que é um também, o mesmo Deus. Nós temos que buscar a adoração sempre, lembrando quem é o nosso Deus, é luz, é o Criador. Ele fez todas as coisas, ele é o Criador, tudo veio dele, ele projetou de si mesmo toda a sua criação. Ele, sendo luz, ele emanou de si a sua luz. Sem luz não haveria nada, só haveriam trevas. João 1, versículos 1 a 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, neste último versículo, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Senhor Jesus é o Verbo, tudo foi feito por ele. Os filhos de Deus são aqueles que vão refletir a luz de Deus. São aqueles que vão refletir não necessariamente para o mundo, porque para o mundo a candeia se acende e se apaga, é o tempo que o Senhor Deus determinou. Como a criancinha que corre para o papai, o cristão corre, prega, ora, faz tudo que o papai diz para fazer, até onde dá. Mas essa luz, ela tem que refletir no cristão dele e para ele. É do pai, reflete no cristão e para o Pai. Claro, o Senhor emanou a sua luz, ele é o Criador, ele criou, quando veio essa luz e fez toda a criação, ele quer ver também aquilo que ele mais gosta, que são seus filhos, aqueles a quem ele mais gosta, tanto que nós somos filhos. Então, quando o Senhor projetou todas as coisas, ele viu que é bom, está na palavra, ele fez tudo. Mas ele fez também as almas, e almas destinadas a serem seus filhos. Ele é o Pai das luzes. Os seus filhos têm que refletir para ele mesmo a luz. Quando um pai vem na calçada e vê uma criancinha correndo, vai dizer, esse é meu filhinho. É o comportamento do filhinho que vem correndo para o pai. E a luz resplandece nas trevas. Ele veio, nós estamos nas trevas, ele veio nos buscar para sermos filhos. E as trevas não a compreenderam. Vejam, nós estamos nas trevas que não compreenderam essa luz. Mas nós não somos mais essas trevas. Agora nós somos luz. Somos filhos dele. Nesse momento de toda a criação da eternidade, sabe o que está acontecendo, irmãos? O Pai já veio. O Pai já está na calçada. Nós estamos nas trevas aqui, mas o Pai já está na calçada. Os outros não compreenderam, mas nós já estamos com o sentimento daquela criancinha
que começou a correr, estamos indo de braços abertos para o Pai. Nesse mundo ainda pode vir um carro e matar a criancinha, pode acontecer qualquer coisa. Mas nessa mensagem espiritual, todo aquele que aceitou a Cristo se entrega para Cristo. É como um ladrão na cruz. É a criancinha que corre infalivelmente e chega nos braços do Pai. A mensagem espiritual é essa, que nós somos filhos espirituais e não carnais, porque Deus é Espírito. Gênesis 1, versículos 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é Espírito. O Espírito de Deus, a presença de Deus se movia sobre a face das águas. E se o Senhor Deus disse: haja luz, houve luz, veio dele a luz. Deus é Espírito, diz a palavra. Deus é luz. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É um resultado do Espírito. O Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele algo que veio dele mesmo, o fôlego da vida. Então, com esse fôlego, o homem passou a ser alma vivente. Essa alma é algo espiritual. Porém, essa alma está ainda num corpo que veio da terra, num corpo carnal, num processo inicial, um processo temporário. As almas não foram criadas para viverem carnalmente, para ficarem nesse corpo. Olha aí, ó, em Atos 2 também nós vemos a ação do Espírito. A igreja não existia então, desceu o Espírito Santo, em Atos 2. João 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, não é carne. Deus é de cima, é a luz, aqui embaixo são as trevas. É esse mundo em que parece tudo bonito, mas é porque nós não conhecemos nada melhor, até o momento em que nós aceitamos dar atenção para o Senhor Jesus. Daí então ele envia do seu próprio Espírito, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós. A Bíblia diz que é o Espírito de Cristo habitando em nós. E aí a Bíblia vai dizer o que para nós? Que nós reconhecemos o Pai. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, o Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, aquele que foi assoprado para dentro de nós, de que isso tudo é verdade, de que Cristo é o nosso Salvador, de que existe um mundo melhor e de que realmente nós estamos em trevas. O Senhor Deus, ele veio buscar os seus filhos, aqueles que são a sua imagem e semelhança. O Senhor Deus procura aqueles que estão correndo na calçada, não porque o meu pai é rico, o meu pai é pobre, meu pai não sei o que. Não, uma criancinha não sabe nada, ela simplesmente é meu pai. Uma criancinha já está dando o exemplo do que é adorar o Pai em espírito e em verdade. É correr para Ele com todo amor, com todo o entendimento, esquecer do mundo, porque não adianta. Não adianta olhar para o mundo com esse desespero. Adianta é olhar para o Senhor Deus, olhar para o Pai como aquela criancinha correndo. Até que a tua candeia se apague aqui. Mas ela se apaga aqui e acende eternamente na glória, porque o Espírito Santo já habita dentro de ti e ele não pode ser morto.
Então, criatura, corre para o papai. Não pensa, não vai mudar nada. Faz isso. Não ocupa mais o teu tempo com qualquer coisa do mundo que não vai te trazer fruto nenhum. O Senhor Deus nos fez para sermos pessoas, para termos relacionamentos. Muitos de nós já estão prisioneiros, já estão escravos, não podem ter mais nada. Mas sabem que foram salvos, sabem que a promessa se cumpre. E sabem agora que o Criador, Ele que fez para este propósito, é o nosso Pai. Nós que sabemos isso, não importa a tua situação, não importa a minha. Sabendo disso, nós vivemos para Cristo. Nós estamos naquela calçada correndo para o papai. Simples assim. O Senhor Deus fez as almas para buscar em primeiro lugar a pessoa do Senhor, que é a pessoa mais importante. Ele não é a pessoa mais completa, é a pessoa completa. É o nosso exemplo, nosso eterno Pai, nossa eterna fonte de vida. Depois, a pessoa do nosso semelhante. Ele nos fez para buscarmos as pessoas. E aí a gente sempre lembra, mas estamos nas trevas. Pois é, por que teve que ser assim? A queda do homem, não é mesmo? Adão e Eva, por que tudo isso? É bom nós entendermos que isso é o plano do Senhor. Ele não nos fez para sermos eternamente homens carnais. Ele nos fez para ser, cada um de nós, como anjos. Gênesis 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui a gente começa a querer botar a culpa em Adão e Eva, né? Mas vamos buscar entendimento. O Senhor Deus fez para ser assim. Gênesis 3, versículos 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Misericórdia, irmãos. Aqui dá até para botar uma música, né? E seguir. Mas não é brincadeira, mas é entendimento. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui observe que o Senhor Deus, Ele é o Eterno, Ele tem dentro dele o que jamais alcançaremos, e glórias a Deus por ser assim. Todo aquele que deseja ser Deus, ele vai ser consumido e condenado. Não tem como. Se quer qualquer número que se coloque 5%, 2%, 1%, 0,00001. Se eu tentar ser 0,000, não sei quantos zeros eu vou colocar em um no final, ser como Deus, não vai conseguir, porque Ele é o eterno. Nós somos o que somos e glórias a Deus que o Senhor Deus quis que nós sejamos, e já somos desde já, seus filhos, para recebermos desse Deus que é o eterno, ilimitado, para recebermos dele eternamente, pela eternidade, tudo que ele quer nos dar como Pai. Glórias a Deus. Mas, para que nós despertássemos como filhos, nós passamos por todo esse processo desde Adão e Eva, onde muitos já despertaram, outros não. Por que teve que ser assim, então? Começou lá no Éden. Observem que o Senhor Deus nos fez, conforme eu falei para vocês, para sermos almas que buscam almas que deem atenção para as pessoas, começando pela pessoa do Senhor. E lá no Éden, Adão e Eva estavam ainda numa carnalidade. Por quê? Quando Eva olhou aquela árvore,
agradável aos olhos e tudo, ela percebeu que ela era uma árvore, um fruto desejável para dar entendimento. Sim, é verdade. Aquele fruto é o fruto do conhecimento do bem e do mal. É desejável, ela queria ter esse conhecimento. O que aconteceu ali? O Senhor Deus fez as almas para buscarem primeiro as pessoas, depois as coisas. Não é porque eu vejo uma barra de ouro que eu vou dar um soco no outro, roubar, vou matar o outro, é meu, eu quero. Não, em primeiro lugar, aquela outra pessoa. Tudo que tu puder ter nessa vida é para dividir, priorizando almas. Mas Eva olhou aquele fruto lá e o que ela fez ali? Ela deu o primeiro passo na direção oposta. Porque o Senhor Deus é pessoa e aquele fruto, por mais desejável que seja, ele é coisa. Ele pode chamar do que quiser daquele fruto. Pode chamar de pedra fundamental do não sei que, pedra filosofal, pode chamar do que quiser. Portal que te leva para não sei o que, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque o Senhor Deus fez as almas para amarem uns aos outros. A começar pelo exemplo maior que Ele mesmo. Ele é perfeito, maravilhoso, nosso Deus, ilimitado, a fonte de toda a vida. E Eva começou desprezando o Criador. Em vez de buscar entendimento no Criador que estava sempre presente, Eva foi buscar entendimento onde? Nas coisas. E o resultado é o quê? É o homem que não recebe mais diretamente do Senhor Deus o conhecimento. E recebe nas coisas. Tem que fazer cálculos, projeções, uma vida sofrida. Acha que está conquistando as coisas, assim fomos nós. Anos e anos de estudo e tudo. Nós apenas estávamos escalando um monte que faz parte de milhões de montes de planetas, de uma dimensão que o Senhor Deus vai fechar, que é a condenação. O Senhor Deus fez pessoas que devem priorizar pessoas, e ali começou. Então vamos culpar Adão e Eva, por que não deram atenção para o Criador, que é a pessoa mais importante que existe? Foram dar atenção para um mecanismo, um lugar, um fruto, uma coisa que dá o conhecimento que eles queriam. Bastava permanecer dando atenção para o Pai, permanecer em conexão com o Pai, eles receberiam todo o entendimento pela eternidade. Mas eles desejaram tomar para si o conhecimento total de todas as coisas de uma só vez. No versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos. Não é isso que queriam? E conheceram que estavam nus. Ou seja, eles não tinham conhecimento, não tinham contato com essa realidade. E agora, então, todo o peso está sobre os ombros do homem. Porque antes, Adão e Eva, eles andavam na plenitude. Andavam simplesmente tendo conhecimento do que era bom, mas não tinham conhecimento, não tinham contato do que é mal. Então vemos que Adão e Eva, quando tomaram para si o conhecimento do bem e do mal, eles primeiro foram atraídos, é a concupiscência da carne, foram atraídos e foram buscar esse conhecimento vamos dizer assim, numa fonte que não é o Criador. Foram para a direção oposta daquela direção que o Pai queria para nós, que é a vida eterna e abundante. Quando então Adão e Eva tomaram para si esse conhecimento, eles foram separados da presença do Senhor, porque o Senhor Deus é luz, é perfeito, não há mácula nenhuma nele, e ele não pode admitir em sua presença o mal, simples assim. O homem agora vai buscar soluções no plano carnal, que é esse plano limitado de técnicas, de coisas. Eu nunca vou esquecer um dia em que, até é cômico, um dia em que, muitos anos atrás, eu não era cristão,
Cristão não fica fazendo essas bobagens, né? E muita coisa não é que seja bobagem, muita coisa dá resultado, mas de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Para nós só nos importa buscar a Cristo, a verdadeira luz. Depois, para atravessar a parede, para voar, essas coisas é lá em cima, né? Mas um dia eu estava grudado numa parede de tijolinhos e eu fiz muitas experiências nessa vida. Essa experiência não deu resultado, ela deu um resultado que eu não vou colocar aqui, que foi só um resultado mental, não foi espiritual, nada, mas eu fiz. E aí, para vocês verem o que é o homem buscando a solução nesse mundo, quando o certo é buscar somente no nosso Senhor. E um dia eu estava, como é que eu vou dizer, grudado numa parede, tentando me segurar nos tijolinhos e permanecer ali por 1 minuto mais ou menos. Tipo uma meditação, eu era um com a parede e não sei o que. Ninguém me ensinou isso. Simplesmente eu resolvi fazer, né? E vocês veem que sem Cristo, olha o que o homem faz, né? Até que chegou alguém, me viu grudado naquela parede. A pessoa da família e tudo já sabia que eu, como cientista, fazia tantas coisas que nem perguntava mais, né? Essa pessoa simplesmente perguntou alguma coisa, eu respondi e saiu, né? Aí eu me dei por conta e parei. Mas quando ela chegou, eu estava tão absorto na experiência de ser um com a parede, que o meu pensamento, eu realmente pensava que eu estava atravessando aquela parede, né? E quando ela veio, eu dei um grito assim, né? Eu saí daquela experiência, eu levei um susto. E depois eu pensei assim, eu acho que ela pensa que eu estava tentando escutar através da parede, que eu estava xeretando. Mas enfim, isso aí é Adão e Eva que foram buscar o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí estamos nós aqui nessas trevas engatinhando, tentando tatear, conhecer, descobrir, fazer isso, fazer aquilo, e alguns entram em tal obsessão que desprezam as pessoas. Aí nós conhecemos, então, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, conhecemos o que são as trevas, as pessoas que amaram mais as coisas do que a Deus, amaram mais tudo que elas querem, as coisas do mundo, né, o mundo, do que a Deus. E o resultado são trevas, e nós estamos sofrendo nas trevas. E assim também Adão e Eva, eles amaram mais, desejaram mais fazer aquela busca deles pelo conhecimento, do que atender ao que o Senhor Deus, Ele que é o Criador, o Eterno, Ele determinou que não fizesse, e eles preferiram buscar mais por si próprios o conhecimento do bem e do mal. Em seguida, o que aconteceu? Eles saíram da plenitude e perceberam que agora estão nus. Está sem a vontade do Criador, não importa o quão maravilhosa pareça ser a situação por algum momento. Mas as pessoas estão literalmente nuas, desprovidas. O fim é a condenação. Só que nós entendemos aqui em Gênesis 3:7, quando diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nós entendemos primeiro que ficaram desprovidos da glória, da presença do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus não abandonou o homem. Isso é parte de todo o plano do nosso Senhor. Logo, não dá para culpar Adão e Eva. Eis-me aqui, eis-nos aqui. Estamos nas trevas, sim, sabemos porque estamos nas trevas, porque não devemos buscar o conhecimento por nós mesmos, mas sempre primeiro ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai. E assim cumprimos o propósito do Criador. Assim nascemos da água e do Espírito, da sua palavra e de seu Espírito, porque Deus é Espírito. Passamos a ser filhos.
estamos preparados para habitar a glória. Não adianta teorizar aqui, não adianta. Quem aceitou a Cristo recebeu comprovação. No meu caso, um anjo do Senhor desceu. Um anjo veio falar comigo por 1 minuto, veio me corrigir. O Senhor Deus é Espírito, assim diz a sua palavra, ele vem de cima, não é carnal. Quem não percebeu ainda que esse mundo é limitado, está no engano. Tem que dar atenção ao Criador. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Nós, como ovelhas de Cristo, nós já recebemos a sua voz, ele já nos chamou, nós já reconhecemos, ele já nos conhece e nós já o seguimos. Nós somos aquela criancinha na calçada. Vocês estão percebendo que nós estamos em trevas, mas a luz do Criador já veio? Ou vocês podem imaginar, ela está vindo. Nós aqui embaixo, permanecendo como candeias, nós temos que manter essa fé de tal maneira que nós sintamos o regozijo em Cristo Jesus, mesmo no vale. Porque aquele que nega e deixa de ser assim, deixa de ser filho de Deus. João 12,46 diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vocês não devem permanecer nas trevas. Ainda que sofram e ainda que morram, tem que entender que isto é o plano do Senhor Deus. Tem que sentir alguma alegria nisto. Tem que sentir a alegria de que vocês estão garantidos nas mãos do Senhor Jesus. Todo aquele que busca o Senhor é como aquela criancinha correndo. Meu pai já reconheceu o Senhor. Está mantendo dentro de si a palavra do Senhor. É como diz Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Parece complicado, não é, irmãos? Mas é que tem que ler várias vezes, devagarinho, para entender. Aqui a palavra diz que nós que cremos, já ouvimos essa palavra da verdade, então nós cremos agora que é o evangelho da nossa salvação. Nós cremos. Então nós cremos no Senhor Jesus e todo aquele que crê, o que aconteceu conosco? Nós estamos selados. Acreditou no Senhor Jesus, imediatamente você está selado com o Espírito Santo da promessa, diz a palavra aqui, ó. Por que é o Espírito Santo da promessa? Porque o Espírito Santo é Deus, presente dentro de ti na forma de Espírito, na forma que o mundo não vê. Mas todo aquele que busca, recebe, a porta se abre, sente a presença do Espírito Santo. Se o próprio Deus habita dentro de ti, tu está seguro, tu está segura. Está selado, selada pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo da promessa. Por quê? Versículo 14. Ele é o penhor da nossa herança. Por que penhor? Quando a gente não tem dinheiro, não tem crédito, né? Vamos dizer, a pessoa não paga nada. Até um ladrão, que garantia que ele vai conseguir agora dar no banco para conseguir algum empréstimo? Vocês sabiam que até uma pessoa que não tem crédito, ela pode ir no banco e conseguir um empréstimo? Pode, se ela tiver ouro, se ela tiver uma joia, alguma coisa de valor. Então ela vai lá e penhora aquilo lá. Porque o banco vai receber a pessoa e vai dizer assim, eu vou te emprestar, mas teu nome não é bom. Como é que eu vou saber que tu vai me devolver o dinheiro? Então o banco ele pede joias. Se tu oferece um diamante de $1 milhão, é capaz do banco fazer um empréstimo para ti de $500 mil. E se tu não pagar de volta esse $500 mil com juros, o banco fica com teu diamante. O penhor é algo que tu tem como garantia. Mas nós não temos nada para receber a vida eterna e abundante. O que nós podemos dar para o Senhor Deus para que garanta
a nossa salvação? Nada, nada, nada. Nós apenas aceitamos o Filho do Criador. E então, Ele providenciou o Espírito Santo. Ele mesmo veio e se tornou nosso penhor. Ele mesmo habita dentro de nós. Ele mesmo é a nossa garantia da nossa herança. É a palavra dele. É a única fé em que o próprio Deus veio buscar os seus para levar para a redenção, para levar para a salvação, para a glória. Por isso aqui diz para a redenção da possessão adquirida. Porque nós já temos essa possessão, já foi adquirida por Cristo. E é para nós essa vida eterna. Mas agora, para receber isso, nós temos que seguir com Cristo. Ele é o nosso penhor. E Ele habita dentro de nós. Ele é a nossa segurança. Estão selados. Para louvor da sua glória. Significa o quê? Para a sua própria glória. O Senhor Deus fez isso. Porque Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma família. Tem um número certo para entrar no céu. O Senhor Deus fez por prazer. Ele quer filhos que o glorifiquem. Porque Ele é a glória. A glória, sendo glória, tem que ser glória. O Criador, sendo Criador, tem que aparecer. É inevitável. Não é porque Ele é um ídolo, no sentido baixo que nós conhecemos aqui na Terra, de aparência externa. Não. É porque a essência do Criador é amor, é luz, é poder, é glória. Tem que se manifestar. Eternamente nós teremos dentro de nós a característica da plenitude de Cristo, a força, a imortalidade, a energia, o conhecimento de Cristo, para podermos glorificar o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. O plano do nosso Deus é imenso. Nossas trevas, onde nós estamos, são imensas, mas muito maior é o plano do Senhor Deus. Assim diminui o nosso sofrimento. Se nós passarmos a olhar como aquela criancinha que está na calçada, ela não sabe desse mundo terrível. Ela é papai, sai correndo. Nós também. A cada dia basta o seu mal. Nós temos que correr para o nosso eterno papai. Aquele que enviou o próprio Filho, Cristo Jesus, o primogênito dentre muitos, nos fez também seus filhos. Então o processo é esse. De Adão e Eva deram lá mais atenção para as coisas. Eu vou buscar entendimento, conhecimento nas coisas, vou pela minha própria conta e risco. Deu no que deu. Agora nós estamos olhando para cima. Cristo, que é a nossa luz, já veio para nós. Já sabemos. E agora nós ficamos aos pés do Senhor Jesus para receber constantemente essa luz, para manter o azeite dentro de nós. Somos candeias. Para manter o Espírito Santo que já habita dentro de nós e, portanto, para manter as nossas luzes e sermos também filhos do Pai das luzes. E vejam que nós, como filhos de Deus, o Senhor Deus nos fez assim e nós somos assim. Vejam que Paulo era assassino, ele estava nas trevas porque fazia parte das trevas. Nós hoje somos filhos de Deus, nós estamos nas trevas, mas não fazemos mais parte das trevas. Gálatas 1, versículos 23 e 24. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo aqui está nos contando que Paulo antes era assim, todo mundo corria, era um terror porque ele era assassino de cristão. Agora não, agora eles anunciam. Aquele que já nos perseguiu antes era de um jeito.
Agora ele anuncia a fé. A mesma fé que ele destruía, agora ele anuncia. Foi convertido. E nós, como filhos do Senhor Deus, fazemos a mesma coisa. Glorificamos a Deus a respeito de Paulo. Glorificamos a Deus a respeito de todo aquele que aceitou a Cristo. Nós somos luz, somos amor, não desejamos o mal para ninguém. Nós queremos que as pessoas deixem de ser parte das trevas e venham a fazer parte da luz. Nós queremos que o Senhor Deus nos dê cada vez mais entendimento da sua palavra. O próprio Espírito do Criador testifica com o Espírito que está em nós que esta palavra é rica e verdadeira. Se esse mundo é terrível, busquem mais ainda a palavra para que tenham luz. Eu mesmo vos testifico, antes de ter aceito o Senhor Jesus, o Criador me permitiu ver no mundo espiritual coisas terríveis. Coisas que me desviaram a vida inteira e não me deixaram ter sucesso. Acabei perdendo tudo, menos a salvação. Glórias a Deus, porque o Senhor Deus permitiu que houvesse aquele dia, preparou tudo para que um dia eu aceitasse o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o processo. Paulo, que estava estribado ali no conhecimento do mundo, ele se apoiava em todas as filosofias, em todas as coisas que mandavam ele fazer. Perseguia os cristãos, ele era trevas. Agora ele é tomado pelo amor. Agora ele recebeu, agora ele sabe que existe uma verdade só. Que não existe relativismo quando se trata da vontade do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o absoluto. Não existe essa coisa de relativizar. Se não aceitar, vai para o inferno. É simples assim. É o chamado do Senhor Deus, nosso Criador, oferecendo para nós vida eterna e abundante, simplesmente porque nós aceitamos o seu Filho e aceitamos honrá-lo. E todo aquele que tem um pingo de humildade percebe o quão grande é essa obra e não somente aceita, como clama. Pois é, por que clamar? Por que pedir conhecimento? Não foi ele que veio nos buscar? Por que não ficar de braços cruzados? Se muitas vezes nós percebemos, mas não adianta nada fazer nada, se é ele que faz, o que eu vou fazer? Porque nós queremos glorificar, porque nós somos como aquela criancinha na calçada correndo para o papai. Porque sabemos, nós que temos a luz de Cristo, sabemos que éramos como Paulo e fomos alcançados, fomos tirados das trevas e agora somos filhos do Pai das luzes, somos luzes. Ah, misericórdia, irmãos, acredite quem quiser. Um anjo do Senhor veio, já faz quase 3 anos, e veio com um olhar, um furor assim, veio me corrigir, fogo consumidor, e veio junto também, aquele anjo, no olhar dele, o amor do nosso Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amados irmãos, quando veio aquele anjo, é um anjo de luz, amados irmãos, a luz que não tem neste mundo, exceto pela presença dos irmãos em Cristo. Aqueles que realmente estão em Cristo são candeias. Feliz daquele que consegue perceber a luz do Cristo Jesus, ainda que seja nessas pequenas candeias. Nós muitas vezes nos alegramos nessa vida, não é mesmo? Muitas vezes nós buscamos festas, encontro com os amigos, ocasiões em que a família se reúne, passeios, tudo que este mundo oferece. Quando a palavra diz: quem ama o mundo odeia a Deus, isso é entendimento espiritual. Nós não estamos cuspindo, falando mal de ninguém,
falando mal da obra dos homens, as construções, paisagismo, tecnologia. Não estamos. Nós não estamos falando mal daquilo que nós mesmos gostamos. Não estamos cuspindo no prato que comemos. Não. Existe uma honra para todas as pessoas. Nós honramos o engenheiro, o advogado, o médico, honramos os administradores, mas nós testemunhamos a verdade. O Senhor Deus quer tudo isso para nós, mas Ele quer muito mais. Ele quer eternamente. Ele quer nos dar um corpo glorificado. Nós já estamos selados. Nós podemos considerar que já temos tudo isso. Cristo é nossa luz e desde já nós podemos sentir a paz de termos essa luz, apesar de todo sofrimento. Creiam, irmãos, quando nós nos entregamos totalmente para o Cristo, e eu não falo isso com soberba, eu estou buscando cada vez mais isto. Mas quando nós alcançamos um pouco dessa paz, dessa entrega, de saber que nós já temos muito mais do que milhões de dólares, nós temos toda a eternidade, toda a glória, todo o reino. Aprove ao Pai dar-nos o reino. Quando nós sabemos disso, aí sim nós podemos ir para Gálatas 3, versículos 23 ao 29, que nos mostra que somos herdeiros. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tudo o que aconteceu vem de Cristo, foi feito por Cristo e é para Cristo. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Até macho e fêmea não vai ter lá em cima. Seremos como anjos, não se casam nem se dão em casamento. Mas aqui embaixo existe o casamento e é sagrado, homem e mulher, porque é a imagem do noivo com a noiva. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa é a imagem, irmãos, dessa pregação. Nós estamos em trevas. A luz já está vindo, já veio, e nós já estamos selados, estamos ligados a essa luz. Nós somos herdeiros. É um tempo mais que vai passar e depois acabou. Mas nós temos que manter a fé verdadeira naquele que é a verdade. Não adianta ter uma fé mais ou menos, não adianta ficar aí de mimimi com as trevas. Se está doendo, na hora de chorar, chora um pouquinho, mas depois começa a glorificar. Se puder, fala em voz alta, para saber o que está acontecendo, é o plano do Senhor. Então, antes que tivesse a fé, tinha a lei. O que é a lei? Pare, siga, não matarás. Não é para roubar, não é para cobiçar nada, não é para mentir, tudo isso é a lei. Os 10 mandamentos, os preceitos, todo o ensinamento é a lei. E Cristo diz que veio para cumprir a lei, mas o cumprimento é nele. Porque nós somos barro, nós não podemos cumprir leis divinas, leis perfeitas. Vocês podem ver que o ímpio não reconhece nenhum dos mandamentos. Se ele quiser, ele mata, não está nem aí. Só importa para ele o quê? Quem é mais forte. É a lei do mais forte. O amor não tem valor para ele. Aí ele vai dizer que tem, mas eu tenho amor, e tem mesmo, na família dele. Mas ele não vai poder ter esse amor que ele tem, não vai poder ter eternamente. Porque o Criador, que é amor, não permite
que a pessoa tome o amor. O amor é amor. Isso é uma palavra bem simples. E é por isso que nós não podemos roubar o amor. Nós temos que buscar a pessoa que é amor. Antes nós não entendíamos isso, então nós seguimos a lei. Os judeus por muito tempo seguiam a lei. E aquele que busca a lei, ele viverá pela lei. É difícil. É lei divina. Vocês podem ver, o ímpio não entende a lei, ele acha que pode pegar. Ele acha que pode seduzir, que ele pode cobiçar, roubar, matar. E os judeus hoje deveriam entender a lei, mas não entendem também. Vocês podem ver que pela lei não funciona. Então vem Cristo para nos deixar livre da lei, para nos colocar na graça, para nos colocar conforme aquela criancinha na calçada. Eu devia chamar essa pregação de a criancinha na calçada, correndo e dizendo: papai, nós que estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, somos como pequenas crianças dizendo: papai, podemos quebrar um mandamento, mas não é que a gente quebre um mandamento. É como uma criancinha que não sabe nada, escorrega, quebra um copo, uma coisa. Estamos debaixo da graça desde que nos entreguemos totalmente a buscar o Senhor. Se a gente errar, se a gente pecar, tudo bem. Agora, sem Cristo, não se consegue a salvação. Porque nós não somos o manual de uma máquina, nós somos filhos de Deus. E o Senhor Deus é nosso Pai e reconhece agora que nós aceitamos a Cristo. Mas conforme diz aqui, para sermos filhos de Deus, nós temos que ser realmente revestidos de Cristo. O versículo 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A palavra está enfatizando, ser batizado em Cristo significa mergulhar nesta fé em Cristo Jesus, para ser revestido do poder de Cristo, para se tornar como Cristo é, Filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus é mais um filho de Deus. E aí passa a ser como o Senhor Deus, mais um dos seus filhos que são deuses. Não é servo, não é livre, não é macho nem fêmea. Todo aquele que foi batizado em Cristo entra numa dimensão nova. Vocês imaginam o seguinte: não é servo nem livre. O que a palavra quer dizer? Nada disso mais importa, porque ao recebermos corpos glorificados, vida eterna e abundante, se o Senhor Deus lá na glória disser: tu vai fazer isso? O que tu vai dizer? Eu vou fazer. Tranquilo. Não sinto mais dor. Estou com um corpo imortal. Não sinto cansaço. Não preciso dormir. Eu vou ser eternamente servo desse Senhor. E eternamente eu não quero ser livre. Eu quero ser prisioneiro desse Senhor. O que eu estou dizendo é o que a palavra diz: que não há servo nem livre. Por mais que eu queira ser servo, eu vou servi-lo, mas eu não vou ser servo coisa nenhuma, eu sou filho. E por mais que eu queira ser livre, eu não vou ser livre nem coisa nenhuma, porque eu nunca vou querer ser livre desse Senhor. Vou querer ser filho eternamente. Não há macho nem fêmea, porque o Senhor diz que seremos como anjos, em sua plenitude, seres completos que não precisam se completar mais. Aqui embaixo há macho e fêmea, porque é a imagem da igreja que nasceu condenada, que precisa aguardar o noivo, que precisa se completar para receber a salvação. Quem compreende isso? Versículo 29 diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muitos querem herdar o mundo, né? Estão dando tudo para construir esse mundo. Não vão herdar nada. Não vão usufruir de nada.
E nós, de Cristo, e todo aquele que quiser, todo aquele que aceitar Cristo, passa a ser descendência de Abraão, o pai da fé, e já herdeiros conforme a promessa. O que é a promessa? Tomar esse mundo para nós? Não. É muito mais do que isso. É a vida eterna e abundante no céu. No céu. Nesse mundo ainda vai ter um tempo, né? Um reinado de 1000 anos. Mas a nossa vida eterna é no céu. Venha a nós o vosso reino. São interpretações. Mesmo que seja aqui na terra, a palavra diz que lá não tem dia nem noite. Então, lembrando, novos céus, nova terra. Mesmo que seja aqui, pode chamar de céu, porque quando o reino vier, isso aqui vai ser o céu. Não vai ter mais esse sol. Não tem o sol, vai ser a luz do Cristo iluminando. É o céu. A promessa é termos vida eterna e abundante num plano totalmente diferente desta dimensão. Nem a gravidade vai ser como é hoje aqui. Mas tem que ser batizado em Cristo. Olha a palavra dizendo aí no versículo 27, Gálatas 3, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já estão revestidos de Cristo. É fácil se batizar nas águas lá, né? E a palavra diz, olha, não, o verdadeiro batismo não é esse que estão procurando aí, Espírito Santo. Então aqui sim, diz que tem outro batismo além daquele batismo nas águas, mas é o mesmo, é um só. Não é que seja outro, aqui está dizendo que tu tem que mergulhar em Cristo. Mergulhar, se entregar totalmente para Cristo. Tem que ter cheiro de Cristo. Tem que ser cristão, não tem mais ou menos. Gálatas 4, versículos 1 ao 6. Nós entendemos que ser herdeiro aqui é exatamente isso. É uma relação de pessoa para pessoa, é um pai dando o reino para um filho, ou neste caso, para Cristo, e para todos que creem no Cristo, que com ele herdarão esse reino. Aprove ao Pai dar-vos o reino. Quem diz isso é o Filho de Deus. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Claro, nós somos herdeiros, mas somos como meninos, por isso nós somos como escravos, servos. Ainda que sejamos senhores de tudo, nós somos donos de tudo, mas estamos vivendo ainda como herdeiros. Não chegou ainda a nossa hora. Mas está debaixo de tutores, olha só, da lei, e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Cristo veio para nos tirar daqui, mas não chegou a hora ainda de sair. Então nós estamos ainda cumprindo a lei. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando a gente era menino, nós éramos como escravos nos rudimentos do mundo. Ué, mas hoje não piorou? Cresci, trabalho mais e sofro mais? Não, é mensagem espiritual. Apesar de ser pior, hoje tu tens entendimento de que o teu Pai é o eterno, tu já aceitaste a Cristo, já és herdeiro, herdeira da promessa, estamos indo nós em breve para a glória. Então antes nós estávamos reduzidos a nada, a servir esse mundo, rudimentos do mundo. Agora nós estamos aguardando a Cristo para o mundo perfeito. Versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Observe que nós estamos no tempo depois de Cristo, sob a graça. Tempo maravilhoso, por pior que seja. Aqueles que foram devorados por leões lá atrás, aqui também, muitos de nós estão sendo devorados por leões. Mas lá atrás eles estavam só debaixo da lei.
Estão entendendo? Nós estamos no tempo de Cristo. Nós não servimos como escravos nos rudimentos do mundo. Só serve aquele que não entendeu ainda. Aquele que não dá glória, que não está sentindo na alma, eu sou filho de Deus, eu estou indo para a glória. Aquele que não sabe que o Senhor de toda a criação é o Pai dele. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Senhor Deus como Pai. Era Criador, era Deus. Eles não tinham essa relação tão próxima como nós temos hoje. E muitos cristãos insistem na sua própria dor. Ah, pregador, mas não vai mudar nada. Esse teu blá blá blá, e se eu começar a dar pulinho no meu quarto, se eu adorar o Criador, se eu pensar na promessa, se eu pensar na palavra, não vai mudar nada. Vai mudar sim. Só que eu não estou fazendo pregação da prosperidade, não quero mentir para ti. Eu estou te dizendo uma mudança de espírito. O espírito do maligno vai te trazer mais tristeza do que tu já está. Também, a gente não aguenta tudo que a gente está passando. Por isso o Senhor Deus diz que é uma entrega. É batizados em Cristo, é mergulhar nessa fé. Todo aquele que se entrega totalmente entende. Porque olha, quando tu estiver nas últimas lá morrendo, tu não vai pensar em nada, tu vai dizer, se tu pudesse dizer algo, tu ia dizer assim, me ajuda a sair daqui, eu quero sair daqui. Bem dizer, tu quer ir embora. Tenha este sentimento já de adoração ao Pai. Cristo já veio, é a nossa luz, nós somos criancinhas não fugindo de Cristo, mas na calçada correndo, papai, papai. É o que confirma Gálatas 4, versículos 1 ao 6. Digo, pois, que todo tempo o herdeiro é menino e nada difere do servo. Olha só, o herdeiro é menino, mas é um menino que é escravo. Menino aqui significa que não entende ainda. No versículo 6, diz assim, nós somos herdeiros, mas no versículo 6 nós entendemos que não somos esse menino que é um servo, que não entende nada, uma criancinha birrada. Porque nós estamos como criancinha que não entende nada, é dor, é sofrimento, é tudo. Mas aí nós somos herdeiros, tá certo, tá salvo, mas tá sofrendo que nem um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas já no versículo 6 ele fala daquele menino na calçada, papai, que já viu a luz, tá sofrendo tudo, mas é papai, que diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, é o Espírito de Cristo. E esse Espírito, para quem realmente crê no Cristo Jesus, para realmente crer, basta ler a palavra e buscar a palavra, meditar, olhar com carinho, se emocionar. Se tu crês na palavra, tu vai dizer, ah, mas foi isso que eu recebi. A cada versículo tu vai ficar assim, ah, mas foi isso. Quer dizer que eu vou sair desse mundo. Quer dizer que tem que ser que nem criancinha. Tu passa a ser filho, filha de Deus. Aí o Senhor Deus envia o Espírito dele, o Espírito Santo, passa a habitar dentro daquele que crê. E como o Espírito Santo do Senhor está dentro de ti, tu se identifica, tu é como aquela criancinha que reconhece o pai na calçada e diz, pai, papai, sai correndo. É isso que significa Abba, Pai. Abba significa pai também. É como dizer pai, pai, papai. Ah, meu pai. É também uma expressão que em meio a toda a miséria, a toda a treva, no meio de todas as desgraças, porque sem Cristo é sem graça. No meio dessa escuridão, é uma expressão de quem já não tem mais o que dizer, reconhece que o Pai está ali, olha para o Pai e diz assim, ah, meu Pai, meu Senhor. Não é bem uma interjeição, mas é um diálogo completo espiritual
de quem olha para o Pai e diz assim: meu Pai, misericórdia, tudo isso num pequeno texto. Abba, Pai, meu Pai, misericórdia, me tira daqui. Glórias a Ti, meu Senhor. Que bom que está tudo consumado. Ah, Pai, não entendo mais nada. Seja feita a Tua vontade. Tudo isso está dentro do papai, papai. Que quando a criancinha vai correndo na calçada, ela vê no papai tudo, toda alegria. Abre os braços e vem aquele abraço, aquela cena linda. Ainda que muitos não tiveram filho, ainda que muitos não abraçaram uma criança assim, é fácil entender essa situação. Então, irmãos, a minha emoção vem de lembrar da visita daquele anjo, mas de meditar na palavra. Observem em suas Bíblias, observem a palavra. Se não é isso que o nosso Senhor quer, o Cristo já diz: tenham paz. Não temo, ele diz. E a gente diz que entende, mas não entende. Não entende. Porque se entendesse, não temeria o mundo. Ou pelo menos diminuiria o medo do mundo. Né? Vamos ser francos. Porque o mundo é terrível. Né? E o Cristo nos fala para nos consolar, mas ele não fala da boca para fora. Ele é nosso Salvador. Tem todo o fundamento ali. Quanto mais a gente busca essa palavra, mais no meio de todo este mundo terrível nós nos sentimos como aquela criancinha. Olha, a salvação não é por obras. Pronto, olha aí, ó. Como a criancinha. Onde que uma criancinha vai conseguir fazer uma coisa? Ela não faz nada. E, no entanto, o pai sente todo o prazer em dar tudo para ela. Por isso Deus é o nosso pai agora. Tá vendo? Como uma criança. O que a criancinha entende de alguma coisa? Nada. Mas quanto mais tu busca a palavra, não é que tu entenda. Tu vai receber uma porção. Essa palavra é eterna. Tu vai conhecer pela eternidade, de tão grande, imensa é a palavra do eterno. Pronto, de novo, como uma criancinha não conhece nada de nada, não faz nada, no entanto, o Senhor Deus está olhando, é meu filho, é minha filha. Ela só saiu correndo, é o papai, o papai. E do pouco ou muito que a gente consegue ler da palavra, se a gente busca de coração, mente e alma, nós vamos ser como a criancinha, vai dizer: está aqui o meu pai, ah, papai, papai, no meio de toda a miséria, no meio de todo o sofrimento. O mundo vai realizando, deixa realizar, deixa. E esse Senhor ainda manda amar os inimigos, ainda manda honrar eles. Apocalipse 22:11, cada um faz o que quer e vai cair numa das duas categorias, uma que agrada o Senhor Deus ou não agrada. E aí tu reconhece o Pai. Abba, Pai, no meio disso tudo, quer dizer que então está consumado. Seja filho, seja filha de Deus. Reconheça a luz do Cristo e busque essa luz para que ela entre em ti. Se tu realmente crês no Filho de Deus, tu tens a salvação. O selo do Espírito Santo está em ti. Porque o Espírito Santo habita em ti. Basta buscar a palavra que o Espírito Santo vai te dar entendimento. A imagem da criancinha correndo na calçada, papai, papai, é uma imagem linda. Por quê? Porque é verdadeira também. Se pudesse pegar um drone, uma filmagem assim, né, e fazer um filme, é fácil. Filma uma criancinha vindo e tudo de repente amplia e mostra todo mundo em guerra e não sei o que. Como é que então tem uma criança ali no meio? Claro, na carne o entendimento é esse. A carne é toma lá da cá. Umas crianças estão sofrendo terrivelmente, outras não, mas e aquela ali teve a chance de ter uma vida, um momento, um dia. Mas todos que estão em paz ou em guerra, todos terão um fim nesse mundo. E não é nada agradável perder aquilo que era só por um tempo. A mensagem é espiritual, a mensagem é que nossas almas, apesar de estarem sofrendo, podem estar num regozijo tal, num estado tal,
em que tenho essa paz que transcende o entendimento humano, em que lá no fundo de nossas almas tem uma voz muito forte dizendo: ah, papai, isso pode acontecer todo dia. Pior é o sofrimento sem entender, o sofrimento sem saber para onde ir. Agora, o sofrimento, que é o padecer por Cristo, a palavra diz, estamos sendo glorificados. Quando nós padecemos confiando em Cristo, sabendo que Ele é o Verbo, sabendo que Ele permitiu tudo isso, porque nossas almas estão nas mãos dEle. Nossas almas estão nas mãos do Filho unigênito do Pai, o primeiro dentre muitos. E todo aquele que confia no Cristo passa a ser também mais um filho do mesmo Pai. Ao reconhecer isso, ao reconhecer, puxa, eu estou aqui, quanto mais sofre, mais vai ser essa sensação de pensar, puxa, eu estou aqui, mas eu vou estar lá. Vai ter um Abba, Pai, no meio de uma noite. Vai ter um Abba, Pai, quando vê um assassinato na TV. Vai ter um Abba, Pai, quando um te aflige, tu ama ele, mas ele não acredita. Tu quer entregar amor e não recebe, ele te devolve ódio. Vai ter um Abba, Pai, quando tu for perdendo as coisas. Vai ter um Abba, Pai, vai dizer assim, papai, é como se tu tivesse quase naquela calçada vendo o Senhor Jesus vindo para ti, porque nós não poderíamos ir para o Pai se não viesse o Filho nos buscar. Estão entendendo, irmãos, este sentimento da paternidade que nós temos agora? O Criador é nosso Pai. Ah, papai, na frente de tantas trevas, o cristão pode dar um suspiro de vez em quando e dizer num canto assim, ah, papai, pensou nisso, pensou naquilo, ah, papai. Se não entende a palavra Abba, diz pai, papai, ah, meu pai, ah, meu Senhor. Quando nós entendermos que Cristo é luz, que o Senhor Deus preparou para nós um plano perfeito, Cristo foi preparar moradas, onde a luz dele mesmo vai nos iluminar, portas abertas, não tem ladrão, não tem mais noite, não precisa dormir, não tem nada disso. Quando nós entendermos que essa luz é perfeita, aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 17, nós sabemos que somos novas criaturas, porque o amor de Cristo nos constrange. Mas nós precisamos sentir esse amor a ponto de dizer, ah, papai, eu quero sair daqui. Dizer triste mesmo, mas reconhecendo uma alegria escondidinha. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha, nós temos que julgar assim, entender. Se Cristo morreu por nós, nós morremos também com Ele. Ah, papai, que assim seja. Vamos logo, meu Senhor, eu quero ir. E não ficar se prendendo nesse mundo. Até como eu um dia fiz a experiência da parede, eu queria entrar na parede. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É tão grande essa luz, é gloriosa, porque é a glória do unigênito do Pai. E ele nos mostrou que para nós chegarmos nessa luz, nós temos que segui-lo. E para segui-lo, nós temos que passar pelo que ele passou. Ele morreu, nós temos que morrer com ele. Morrer para ele, que morreu e ressuscitou. Seguir os seus passos. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha aí, irmãos. Não reconhecer mais as pessoas como pedaços de carne, como produtos a serem explorados ou serem vendidos. A mulher que se pinta demais, o homem que só olha a mulher pela aparência externa, as coisas antes das pessoas. Assim, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, com as coisas da carne, ciúmes, invejas.
que são as coisas deste mundo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, porque Cristo veio como homem, mas agora não. Agora nós sabemos que Ele é o Verbo e Ele voltará em toda a sua glória, não mais no formato de um homem carnal, mas no formato imortal e com toda a glória. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a nova Jerusalém que vai descer, e muito mais é para a eternidade. Seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Quem olha para trás não é digno do arado. Toda a palavra dizendo não adianta, não te gruda na carne. Olha eu buscando as técnicas do mundo. Fiz 11 cursos superiores, terminei 4. Terminei quase 5, se é para me exibir. Grande coisa, não deu em nada. Por fora, nem minha família sabe. Desde os 4 anos de idade, por fora, eu estudei muito mais do que esses cursos. Muito mais. Eu sou um irmão que não recebi crédito nenhum, mérito nenhum. Fiquei obcecado pelo conhecimento das coisas, pelas técnicas, e não apliquei nada. Até mesmo vos contei que um dia resolvi fazer a experiência da parede, porque eu tenho essa coisa de cientista. Não é ruim, mas eu fui demais, né? Buscar o que é do mundo. Eu tinha que ser cientista, buscar a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Então eu sempre pensei assim, olha, fazer uma experiência, por que não fazer? Sempre fui fazendo. Experiência aqui, experiência ali, experiência. Espírito de cientista. É bom, é bom. Nós temos que ser cientistas. Queremos comprovar, queremos ver. Mas nós temos que ver que não é aqui. O propósito de Deus é para a eternidade. E lá estava eu, um dia querendo entrar numa parede. Querendo entrar numa parede, né? É um exemplo de obsessão, de estar arraigado, de estar mesclado, buscando o mundo e não buscando a Deus. E a palavra nos diz que o nosso Salvador, ele veio para nos livrar disso, para desarraigar, para descolar, libertar disso tudo. Por isso que nós temos que, sempre que houver alguma preocupação, seja o que for, fazer tudo o que a palavra diz para fazer. Sermos batizados em Cristo, mergulhar na fé que nos coloca perante o nosso Criador, que é a fé no Filho. Aceitar totalmente a Cristo com exclusividade, somente a Cristo Jesus. Adoração total. Quando nós fazemos isso, nós percebemos o imenso amor do Senhor, o Espírito Santo habitando em nós, que estava aparentemente escondido, agora ele fala mais alto. Agora o amor de Cristo nos constrange. Agora sim, nós sentimos, como diz ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Agora tu sente o amor de Cristo imenso. E agora tu julga da seguinte maneira. Tu pensa assim: se Cristo morreu por todos, então eu também, nós todos. E é ponto final, acabou. Vai dando glórias a Deus. É um regozijo. E se tu não aguenta mais, tu pode até dar um suspiro e dizer: ah, papai, e morrer. É uma entrega total. Ser batizado em Cristo, estar totalmente entregue a Cristo, mergulhado no pensamento de Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 1, diz: porque sabemos que, se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. Aquele que tem essa verdade dentro de si,
Não está preocupado, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai perder esse corpo, vai perder este tabernáculo, vai perder essa morada. Mas o Senhor Deus já preparou como que um edifício, algo muito maior, que é uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna, lá nos céus. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Basta olhar para Cristo cada vez mais para sentir a presença do nosso Senhor. O Espírito Santo dentro de nós é o óleo que mantém a nossa luz acesa. E porque a nossa luz está acesa, nós temos um Pai, que é o Pai das luzes, nosso Pai. Ele diz: a minha graça te basta. Isso significa o Espírito Santo dentro de nós, selando para a redenção, nos conduzindo. Lembrem, Ele é o eterno. Nós somos de baixo, Ele de cima, mas Ele já nos chamou e já estamos selados para sermos de cima. De fato, já somos herdeiros e já somos considerados filhos. De fato, já não somos mais de baixo. De fato, todo aquele que crê tem a vida eterna. De fato, todo aquele que medita na palavra já foi desarraigado, já foi arrancado desse mundo. Vai doer cada vez menos, porque o Espírito Santo, a presença do Criador dentro de si, é a verdadeira consolação. O discernimento que ele tem nos dá constantemente revelação do caminho, da verdade e da vida. Então, irmãos, a parábola das 10 virgens, tudo que nós temos que fazer é vigiar, é buscar. Aquele que deixa passar não está buscando entender melhor um versículo aqui, outro versículo ali, está deixando de beber dessa água maravilhosa que te dá vida agora, desde já. Adorar significa se conectar tão profundamente, mas tão profundamente que o Senhor Deus nos diz que a adoração é só para Ele. Por quê? Porque se tu se conectar nas coisas desse mundo, tu vai se grudando nesse mundo cada vez mais. Depois, para te tirar, vai ser doído. Então, adore ao Pai, busque ao Senhor Deus assim, dessa maneira que se torne uma adoração. De ler a palavra, buscar entender, pensar na palavra, viver a palavra. Para que caminhe e adore ao Pai em espírito e verdade, não mais na carne. Porque de tanto tentar cumprir a lei, a gente se gasta, se deixa gastar, se entrega, se consome por Cristo Jesus. Nós não conseguimos, mas quando fazemos isso por Cristo, quando padecemos por Cristo, estamos debaixo da graça. E assim nós vamos padecendo até a morte. Mas antes de partirmos, chega um momento em que nós percebemos que, olha, por mais que eu faça tudo, como Paulo explicava, né? Por mais que tente fazer as coisas, não consegue. E aí, como nós temos a fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, nós temos essa alegria de saber que estamos padecendo, perdendo tudo e não conseguindo a nossa alegria, porque Cristo é quem conseguiu por nós. Não é por obras, não é pela lei, cedo ou tarde todos perderão tudo. Isso é estar debaixo da graça, é confiar totalmente no Verbo, no Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Nós éramos trevas, Ele é a luz, Ele que faz o trabalho. Nós fazemos obras, alguma coisa, mas é só como uma criancinha que corre na calçada, naquele trechinho da calçada, pois o papai já fez tudo. Nós, como criancinha, só temos que correr e dizer: ah, papai, é meu pai, e abraçar o pai, é só isso. Para quem não entendeu ainda, é quando chega no momento em que percebe: não é por obras,
Não é por mérito, nada, eu mesmo não consigo fazer nada. Não é pela lei, eu tento cumprir a lei, mas eu erro aqui, eu erro ali. Então eu me entrego para Cristo, pois se Cristo é o Salvador, eu digo o que está em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. É mesmo, me acabei, não deu certo a minha vida, aceitei o Senhor Jesus. Aí eu tentei cumprir a lei também, porque Cristo veio cumprir a lei. Aí eu entendi a mensagem, eu estou debaixo da graça. Agora eu tento fazer obras. Tem que fazer, tu pode fazer? Faz. Tu sente o amor de Cristo. E se tu não pode fazer obras, tu padece querendo ajudar o outro que está precisando de ajuda. Tem milionário cheio de dinheiro que nem liga pro outro. Enquanto isso, tu que não tem R$ 1, às vezes, padece de ver o outro que está precisando de ajuda. E tu não pode ajudar. Todos esses empecilhos é o versículo 20 de Gálatas 2. Tu chega num momento, eu te entrego, olha, mas eu estou salvo, eu tentei. Eu senti o amor de Cristo, mas eu fiz o que Cristo me permitiu fazer. Que é caminhar aquele trechinho da calçada e ir correndo para Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, acabou. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus. Aqui quem tem esse entendimento, finalmente percebe que essa vida não é nada. Nossa, o que eu vivo agora? Se sai alguma obra de mim, se não sai, é por ordem do Verbo. Por isso, João 1 diz, de forma muito completa, tem Bíblia que já alterou isso aí, hein? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele que desde todos os tempos era significa que ele não só estava, mas ele existia em sua plenitude. E estava com Deus indica que ele é filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus. E, sendo o Verbo de Deus, ele é tão intimamente ligado a Deus que ele é um com Deus. Ele é Deus. Só aqui em João 1 dá uma pregação. A palavra do Senhor é rica, infinitamente maior do que sequer possamos imaginar. Por isso que não é por obras. É um suspiro, papai, reconhecer, é meu pai, glórias a Deus. Tudo que tu vai conseguir fazer é caminhar na calçada, abrir os braços e dizer papai, e o papai te pega nos braços. Até o ladrão na cruz fez isso. Até o ladrão, quando reconheceu Cristo, em seguidinha ele lá em cima, lá em cima ele deu 2 passos, já na calçada lá do paraíso, né? E abraçou o Senhor Jesus. Simples assim. Eu vos testifico que é a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor dos Senhores, que é Pai de todo aquele que crê no Filho dele, porque eu recebi um anjo do Senhor Deus, que falou comigo mais ou menos 1 minuto em cima de uma multidão, com grande poder. Simples. Aí nós seguimos, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem crê no Cristo tem esse fruto, faz essas coisas, só tem amor pelos outros. Não precisa da lei que diz não matarás. O fruto do Espírito são coisas para as quais não há lei. Por isso, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo
da graça de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E aí nós lemos também em Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Voltamos para Adão e Eva. Todo o plano do Senhor Deus se fechando. O que semeia para a sua própria carne, aquele que olha para as coisas, mas não olha para as pessoas, aquele que olha somente para o conhecimento, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não olha para aquele que é a pessoa maior, o provedor. Adão e Eva foram comer do fruto proibido. Proibido por quê? Porque não dá certo. Nós temos que buscar primeiro o Senhor Deus, o primeiro mandamento. Porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele entende como tudo funciona. Depois, em cada coisa, nós temos que buscar primeiro o respeito ao semelhante. Será que se eu fizer isso, eu vou machucar aquele, É assim que funciona. O Senhor Deus fez assim. Ele fez almas para viverem a existência. E não almas para se comportarem como coisas que consomem uns aos outros. Assim é a própria matéria. A matéria botou gasolina aqui, queimou. Não interessa, não tem motivo nenhum. Se alguém botou ali, funciona. Agora, o resultado que vai dar, se é bom ou mal, não interessa. Vai funcionar. Não, o Senhor Deus nos fez para buscarmos almas, para buscarmos relacionamento. Lá no início, então, Ele deu essa ordem. Aqui também. Gálatas 6, versículo 8. O que semeia para a sua própria carne, que Eva fez lá? Semeou para a própria carne. Colherá o quê? Corrupção. O resultado é corrupção. Corrupção que quer corromper, quebrar aquilo que era perfeito. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O Senhor Deus sendo perfeito, provedor, o Pai das luzes, sem mácula. Tudo que nós fizermos para Ele, ainda que seja uma simples adoração, como o ladrão fez, aceitando, o malfeitor simplesmente aceitou, foi salvo. Se Cristo te deu um dia de vida, 1 mês, 1 ano, 10 anos, aproveita isso e vive em adoração para Ele. Agora que tu sabes que o selo do Espírito Santo está em ti, o selo do Espírito, do Pai e do Filho. O mesmo Deus, o Pai e o Filho, habitam dentro de ti. Te entrega em adoração, tu não é mais menino na fé. Cresceu, já viu que esse é o plano do Criador, vai ir contra o Criador? Não. Glorifica, é assim, vamos indo. Assim, como diz em Gálatas 6:8, tu estás fazendo o contrário do que Adão e Eva fizeram. Porque Adão e Eva foram buscar o conhecimento nas coisas diretamente. E Cristo, que é o Filho de Deus, Ele nos ensina a buscar o conhecimento no Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o que semeia para Deus é o que semeia para o Espírito, com letra maiúscula. Do Espírito colherá a vida eterna. É o mesmo que dizer, o que semeia para Deus, de Deus, colherá vida eterna. Amados irmãos, é bem assim, nós estamos nas trevas. Nós temos que manter essa candeia cheia do azeite, da presença do Espírito Santo, alegrando o Espírito Santo, para que nós possamos, como aquela criancinha, já avistar o nosso Pai, já nos sentimos que estamos indo para os braços do nosso Pai. É como nós lemos em Apocalipse 7, versículo
9 em diante. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Que alegria! E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, é por isso que o Senhor nos diz para nós lermos Apocalipse mais vezes. Seremos abençoados só de ler Apocalipse. Aqui, por exemplo, é a visão dos glorificados. Apocalipse 7, versículo 9. Todo aquele que sabe que já foi salvo, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a salvação, está selado pelo Espírito Santo. Como aquela criancinha já reconhece o papai vindo, já pode sentir um pouco dessa alegria, que é imensa, imensa. Quanto mais repetir determinados textos, vai sentir a presença do Espírito Santo dentro de si, testificando que essas coisas são verdadeiras. Amados irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus o Cristo.